Uma dor profunda é uma esposa que descobre que o seu marido vive mergulhado na prática do pecado sexual. É um choque, é uma mistura de raiva, de nojo, de incredulidade, e é natural isso despertar a curiosidade na esposa, de querer saber o que exatamente aconteceu. Mas há um grande erro que muitas esposas cometem nesse processo e que literalmente atrasa o processo de restauração tanto desse marido, assim como também do casamento. Meu nome é Luana Petri e nesse vídeo eu vou te falar sobre o porquê você, esposa, não precisa saber de todos os detalhes do pecado sexual do seu marido. Quando uma esposa descobre sobre o pecado sexual do seu marido, seja o vício em pornografia, seja o vício em masturbação, ou até mesmo uma vida dupla envolvida com adultério, com prostituição, isso desperta algo dentro dela que ela quer saber de detalhes. Como foi, com quem foi, quando começou, onde isso aconteceu. E essa curiosidade nasce do instinto de tentar controlar o medo e tentar entender o tamanho dos danos daquilo. Só que querer entender e saber dos detalhes não vai trazer cura, pelo contrário, vai gerar contaminação emocional e espiritual. Quando eu sento para conversar com uma esposa que descobriu sobre o pecado sexual do seu marido, eu costumo dizer que não é apenas o marido que precisa de libertação e de restauração, mas também a esposa precisa de cura e de restauração, porque o pecado sexual do seu marido influencia diretamente na identidade dela. E sim, pecado tem nome e precisa ser confessado como tal. Pecado de adultério, pecado de prostituição, pecado de pornografia, precisa ser confessado como tal. Contudo, essa esposa saber o nome da pessoa, saber como que foi, o que ele sentiu, como que foi para ele, isso tudo não vai trazer cura e libertação, pelo contrário. Além de servir muitas vezes como um gatilho para essa pessoa que está confessando, isso vai gerar imagens na mente dessa esposa e vai gerar uma terrível batalha na mente, porque ela vai carregar essas imagens, essas imaginações, e isso pode tentar levar a esposa para um lugar de raiva, de amargura, ao invés de ela se posicionar nesse momento como auxiliadora para auxiliar esse homem a ser restaurado primeiramente no seu relacionamento com Deus, porque o pecado sexual do marido, antes de trazer quebra de aliança no casamento, quebra diretamente o relacionamento dele com o próprio Deus. E esse é o relacionamento mais importante, mais urgente a ser restaurado. E quando essa esposa, ela se prende aos detalhes, isso vai gerar nela uma batalha na mente, onde ela vai sair da posição pela qual o Senhor a está chamando como auxiliadora e vai colocar ela numa posição de amargura. Vai fazer muitas vezes com que a esposa fique paralisada nesse processo. Não estou falando que esse processo é um processo fácil para a esposa. Contudo, uma esposa, uma mulher sábia, bem posicionada em Cristo, que leva as suas dores aos pés da cruz, que fala: Senhor, eu decido carregar a minha cruz nesse momento, para eu fazer o meu papel como auxiliadora, assim como o Senhor espera que eu seja nesse momento na vida do meu marido. É levar para a cruz a curiosidade, é levar para a cruz a mente. E, gente, confissão, por mais que não tenha detalhes, a própria confissão, usando o nome do pecado, já vai sugestionar várias coisas na mente. Eu costumo falar que a partir do momento que esse marido confessou o pecado ou a tentação para a esposa, a partir desse momento, não fale aquilo que a sua carne deseja, não dê lição de moral, não queira saber os detalhes, declare a palavra, porque é a palavra que não volta vazia. É a palavra que vai produzir frutos 30, 60 e 100 por um. E não a nossa opinião, não as nossas perguntas, não o nosso questionamento. Por isso nós precisamos resistir a esse impulso natural, emocional que nós temos de querer entender os detalhes, saber com quem foi, onde foi, quantas vezes foi e dar glória a Deus. Por isso estar sendo trazido à luz, porque aquilo que está em trevas
Não existe possibilidade de cura. Só existe possibilidade de cura e de restauração para a sujeira que é exposta pela luz de Cristo, porque é isso que vai dar oportunidade para quê? Para limpar, para santificar, para libertar, para trazer cura verdadeira. Então, esposa, com muito amor eu te falo, você não foi feita para carregar os detalhes do pecado do seu marido. Você é chamada por Deus para ser a auxiliadora desse marido no processo de restauração, primeiramente, do relacionamento dele na vertical com o próprio Deus, e assim ser uma consequência, a restauração do relacionamento entre vocês dois, no casamento de vocês, na área sexual, na área sentimental e familiar. Até porque, quando nós vamos olhar para a queda de Adão e Eva, o próprio Deus, ao questionar Adão sobre o que ele tinha feito, Deus não ficou perguntando para ele como foi ele dando cada mordida, o que ele sentiu ao morder o fruto proibido, quantas vezes eles mastigaram antes de engolir, qual era o gosto do fruto. Não, Deus não questionou isso. O próprio Deus foi direto na raiz. O que você fez, Adão? Então, o Senhor tratou a conduta e o coração. O foco do próprio Deus, ao tratar com o pecador, nunca é o detalhe do ato, mas a origem daquele pecado e a restauração do coração. E quando uma esposa tenta entender e controlar a nível natural pela sua própria curiosidade, infelizmente ela perde a oportunidade e acaba atrasando aquilo que precisa antes ser resolvido, tratado de maneira espiritual, através da oração, da batalha espiritual, do jejum, do posicionamento em Cristo. De uma maneira muito prática, esse é um conselho para você que está vivendo esse processo de restauração, de libertação na área sexual do seu marido, que é: busque entender o quadro geral do pecado e não os detalhes minuciosos. Isso só vai ferir a sua identidade. Até porque nesse momento você está ferida pelo pecado do seu marido. Logo, isso desestabilizou a sua estrutura e a sua maturidade emocional e espiritual para conseguir lidar com isso. E talvez nesse momento, a maneira mais sábia de conduzir isso é o seu marido buscar um discipulador, um homem de Deus, cristão, que baseia os seus conselhos de acordo com a palavra de Deus, e ele confessar para esse homem, trazendo a luz para esse homem. E quando você sentirem paz, sentirem que estão mais fortalecidos em Deus, então sim, vocês sentarem para conversar o quadro geral do pecado, não entre em detalhes. E ao ser confessado o pecado do seu marido, lembre-se que o seu pecado te torna tão miserável quanto o pecado do seu marido, por mais que sejam pecados em áreas diferentes, mas todos nós temos pecado contra Deus. Todos nós somos miseráveis e carecemos do favor, da misericórdia e do perdão de Deus. E quando o seu marido confessar o pecado para ti, resista. Resista aquele impulso que eu chamo de ser essa esposa, de querer ficar investigando, de querer saber dos detalhes, de querer ser minuciosa. Isso daí é a tua carne. Resista a esse impulso, leve cativo a obediência de Cristo, declare a palavra de Deus, a palavra de perdão, de restauração. Glória a Deus, porque se isso está sendo trazido à tona, é porque está sendo iniciado o processo de cura verdadeira, de restauração. E é isso o que importa. O arrependimento é deixar de praticar. O que você realmente precisa fazer nesse momento é ser a auxiliadora do seu marido nesse processo. É você auxiliar ele no processo de arrependimento verdadeiro. Até porque em outro vídeo, no vídeo anterior que eu fiz aqui no canal, eu falei sobre a diferença entre remorso e arrependimento. Arrependimento verdadeiro não tem a ver com deixar de sentir vontade, mas é mesmo que esse marido tenha vontade de cair no pecado sexual, ele se posiciona e ele te veja nesse processo como uma auxiliadora, que quando ele está sendo tentado na área sexual, ele possa encontrar o auxílio em você para que ele
possa não cair no pecado, mas possa ser satisfeito sexualmente com a sua ajuda. Saber dos detalhes do pecado do seu marido só vai atrasar esse processo. Por quê? Porque muitas vezes vai colocar essa esposa num olhar de cima para baixo, de ver o pecado do marido como pior do que o próprio pecado. E assim, essa esposa muitas vezes pode desenvolver uma atitude de arrogância, orgulho e religiosidade, de olhar desprezando, menosprezando o marido por conta do seu pecado. Entenda, o pecado precisa ser rejeitado, desprezado e tratado com seriedade, mas o pecador, ele encontra misericórdia, favor, perdão diante do próprio Deus. Então, quem somos nós como esposas para negar essa graça, negar o perdão, essa misericórdia também? Claro que é um processo onde ambos estarão sendo tratados, curados, restaurados e principalmente amadurecidos. Mas eu estou aqui para te falar, esposa, que existe uma graça, uma porção de graça, de favor do alto, específico para você nesse momento, para que você possa ser a esposa sábia, a auxiliadora idônea no processo de restauração do seu marido e que vocês usufruirão juntos uma restauração na vida sexual, no casamento, no âmbito familiar de vocês, desde que você, como esposa, busque se posicionar firme em Cristo como auxiliadora, se submetendo ao seu marido, orando, guerreando, jejuando pela vida, pelo casamento de vocês, sem olhar o marido com um ar de desprezo por conta do pecado dele, mas entender que somos pecadoras e nós carecemos também da graça, da misericórdia, do favor de Deus, assim como os nossos maridos. Então, proteja o seu coração. Você não deve e nem tem estrutura emocional e espiritual para ficar querendo investigar, conhecer os detalhes minuciosos do pecado do seu marido. Então, o meu conselho final para você é: não tente controlar o processo. Entregue o controle desse processo nas mãos do Senhor, porque Ele é o único capaz de operar a verdadeira cura, a verdadeira liberdade e a verdadeira restauração. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui e eu estarei te esperando no próximo vídeo. Até mais!